quem está em casa também, para você abrir tua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 10. Eu vou pincelar alguns lugares da Bíblia Sagrada e vou falar algumas passagens sem você ter que abrir elas, amém? Então só presta bastante atenção para que você compreenda e não perca o raciocínio daquilo que está sendo passado para você. Uma coisa que acontece muito é quando nós andamos com Deus, nós temos uma tendência a fazer um exame, que isso é bom, o autoexame sempre é bom, você se examinar. A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo, mas não nesse sentido. Nós temos um hábito de olhar para qualquer coisa nessa vida, e aí, quando nós devemos olhar para Deus, nós tiramos o olhar de Deus e voltamos o olhar para a criatura mais miserável, segundo o Paulo, que existe, que é o ser humano, amém? No natural. Por que no natural? No natural ele é egoísta, no natural ele é invejoso, ele é ciumento, ele é egoísta, não é assim? O homem no natural ele mata, ele destrói por coisas bobas, né? Por coisas irrelevantes. Mas esse homem miserável, esse homem ruim, ele normalmente ele deixa de existir quando você entende quem é Deus. E aí, o grande erro das pessoas é colocar em xeque quem somos, amém? Diante daquilo que enfrentamos. E o correto não é isso. Você precisa realmente confrontar quem é o Senhor, quem Deus diz que você é, amém? Com aquilo que você enfrenta. Porque todas as vezes que alguém aceita Cristo, o quem ela é já não importa mais. Mas isso não acontece só com a gente. Isso aconteceu com os grandes homens da Bíblia. Aqui, por exemplo, eu vou falar sobre Moisés. O Moisés não foi qualquer homem, nem desde o nascimento, concorda comigo? Apesar de ter sido filho de uma escrava, foi criado como a filha, ou melhor, a filha, está amarrado, né, irmão? O filho da filha de, ou seja, um netinho de Faraó. Isso é coisa pra caramba, sim ou não? Imagina, você é neto do Faraó, você não precisa nem ser neto do Faraó. Se você for amigo do Faraó, já está ótimo, né? Se for conhecido do Faraó, já estaria bom, você já tinha moral. É verdade ou não é? Tem gente que fala que conheceu o cantor tal, a pessoa, nossa, ele conheceu tal cantor. Imagina, você é neto do Faraó, era muita coisa. Mas mesmo assim, esse homem que era neto de Faraó, ele mata um hebreu, um egípcio, confronta as autoridades ali quando ele faz isso, não é? Ele bate de frente e ele foge. Quando ele foge, ele olha para ele era um assassino errante fugindo, porque ele tinha matado quem? Um egípcio. Depois, inclusive, um hebreu ainda fala para ele, você vai me matar também, que você fez com o egípcio, né? Tinha feito isso para ajudar o hebreu, né, irmãos? E o próprio hebreu se levanta contra ele. Por isso que eu falo, o homem, no natural, ele é uma pessoa muito miserável mesmo, não é verdade? Mas o que acontece? Quando Deus fala para ele ter um encontro com Deus, e Deus fala para ele assim, eu vou te enviar até o Faraó, e você vai, em meu nome, até o Faraó, e você vai falar para Faraó soltar o meu povo. Quando Deus fala isso para Moisés, o Moisés vira para Deus e diz, mas quem sou eu para ir até o Faraó? Tipo assim, o Faraó é o Faraó. Mas ele estava diante de quem? Diante de Deus. Aí diz assim a palavra, ó, vem agora, Deus falando para Moisés, ó, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, da onde? Do Egito. 11. E então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E olha só que interessante, e Deus disse o que para ele? Certamente eu serei
e isto te será por sinal de que eu te enviei quando houveres tirado este povo do Egito, servires a Deus neste monte. Então, quando você tirar o povo lá do Egito, trouxer para cá, todo mundo vai saber realmente que foi eu que enviei você. Deus fala isso para ele. Mas onde que eu quero chegar? Você percebe que havia dentro de Moisés uma crise muito grande de identidade. E essa crise estava afetando ele, sim ou não? Deus chamou ele para ele ser o libertador. Amém? Você já parou para pensar o que Deus chamou você para fazer? Ah, pastor, eu não me envolvo com esse negócio de crente. Ninguém está nesse mundo por acaso. Você pode até achar hoje, mas em algum momento da tua vida você vai descobrir que você não está aqui por acaso. E tem um porquê de você estar nesse mundo. Tem uns que acham que está aqui só pela comida, não é verdade? Então vão comer, vão para a festa, vão para beber, não é verdade? O outro acha que veio esse mundo simplesmente para curtir a vida. Você acha mesmo que Deus permitiu que alguém viesse a esse mundo só para esse propósito? Claro que não. Amém? Existe alguma coisa que eu vou dar conta, você vai dar conta um dia. E a sorte nossa é a gente entender isso a tempo e fazer como Deus espera. Amém? E ai de nós se nós não compreendermos. Precisamos compreender. Amém? O dia que eu entendo que eu não vou fazer o que Deus quer, não tem mais por que eu estar nesse mundo. É o que aconteceu com Arão. Ele tirou as vestes sacerdotais. Deus falou, sobe no monte, você vai ficar lá. E ele nem desceu mais do monte. Amém? Porque ele não tinha mais as vestes sacerdotais. O que representa para nós? O dia que eu não estou mais para fazer aquilo que Deus espera, não há mais por que eu estar neste mundo. Encerrou. Amém? Então você está nesse mundo, você precisa realmente cumprir alguma coisa, é qual Deus te chama, conforme a palavra dele. Amém, igreja? Não estou falando de karma, segundo renascimento, não vai confundir o que eu estou falando. Estou falando de propósito. Todos nós fomos criados, comprados por Deus, por um propósito. Amém? E vai ter que ser feito. Teu chamado, você vai cumprir de um jeito ou de outro, ou vai dar conta para ele. Mas onde que eu quero chegar? E às vezes nós não alcançamos aquilo que precisamos, não é porque Deus não quer que você chegue lá. Não é que Deus não deseja que você vença. Só que você fica nessa crise. Espera um pouquinho, mas quem sou eu? A questão não é quem é você. A questão é quem vai estar com você. Amém? A questão não é se eu tenho capacidade para enfrentar algo. A questão é quem vai estar comigo para que eu consiga chegar aonde eu preciso. Eu vou enfrentar uma doença. Quem sou eu para vencer uma doença? Mas quem está comigo para que eu vença essa doença? Então Moisés, ele não refletiu primeiro sobre isso. A primeira impressão que veio nele, mas eu não tenho condições de ir até Faraó. Mas Deus disse para ele, certamente eu serei contigo. E assim é na tua vida com cada passo que você der. Você tem coisas que você precisa chegar. Pastor, mas como que Deus vai me ajudar? Eu preciso entender que Deus certamente vai estar comigo também. Amém? Juízes 6, eu vou falar de um segundo homem que foi também um libertador, que é Gideão. Nós conhecemos a história de Gideão, não é? O Gideão, ele, para não perder o trigo dele, se percebe que ele era um homem até para frente, não é? Esforçado. E para não perder o trigo que eles tinham plantado, porque vinha lá os midianitas, os outros inimigos deles, e destruía tudo para que eles não tivessem força, para que Israel fosse debilitado realmente. Mas por que isso, pastor? Pega os midianitas, era também descendente de Abraão. Amém? Você vai entender, mas por que uma nação queria destruir outra? Você pega lá, por exemplo, os dois eram filhos de Abraão, não era? Um é descendência de Isaac, a outra descendência de um outro filho de Abraão. Ah, mas então eram irmãos, teus irmãos se dão bem contigo? Espera um dia que tiver uma herança para dividir, você me conta como é que vai ser. Amém? O dia que vocês sentar numa mesa para dividir qualquer migalha, você vai perceber que aquela amizade de irmãos acabou, não existe mais.
E vou até mais longe, por causa de R$ 1.000, às vezes um até nunca mais fala com o outro. R$ 1.000 de diferença. É terrível, não é? O quanto se é mesquinho nessa vida. Mas guarda o que eu estou te falando. Eu brinco, as pessoas não gostam, falam, tá praguejando. Mas às vezes é melhor que fique uma dívida de 10 mil do que sobra 10 mil. Por quê, pastor? Se ficar uma dívida de 10 mil, os irmãos vão marcar um jantar e vão falar, nós temos que dividir, nós somos uma família, né? Todo mundo tem que colaborar, não é desse jeito? E se tiver sobrando? Aí a casa cai. Todo mundo acha que ele merece mais, que ele tem mais direito. Infelizmente é assim. Juízes 6, eu vou ler a partir do versículo 15, tá bom? Juízes 6, 15 em diante. O Gideão, ele estava malhando o trigo para tirar, para que os inimigos não destruíssem. E quando ele começa a malhar o trigo ali escondidinho lá no lagar, a Bíblia diz que aparece um anjo do Senhor, e o anjo do Senhor diz para ele assim, Gideão, vai nessa tua força e livra a Israel. Mas antes ainda um pouquinho, ele chama o Gideão de varão valoroso, ou então naquele tempo, o significado melhor, guerreiro valente. Amém? Ele chama ele de guerreiro valente. E quando ele fala que ele era um guerreiro valente, ele olha e fala assim, valente eu? Você vê que ele tem a mesma crise de identidade como tinha o Moisés, sim ou não? Você vai a Faraó, mas eu vou a Faraó? Quem sou eu? O Gideão, quem sou eu para livrar? E ele diz assim, e ele lhe disse, ai Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é o quê? A mais pobre Manassés, e era mesmo. E eu sou o quê? E ele realmente era o menor da casa do pai dele. Então Gideão tinha todas as opções contrárias a ser o escolhido dali. Manassés era a família realmente de mais baixo nível ali, né? Nível que eu digo é de capacidade, poder financeiro. E ele realmente era o menorzinho da casa do pai dele. Então seria a última escolha. Mas não importa para Deus quem ele escolhe, importa? O importa é quem vai estar com você. E lá no 16, Deus responde, e o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás os midianitas, como se fossem o quê? Um só homem. Olha só, Deus nunca falou ali, mas você é o cara. Deus não falou para Moisés, você é o Moisés, porque não era coisa nenhuma realmente. O Gideão, não, você, não era. Deus falou, mas eu serei com você. E é isso que você precisa entender nessa tua luta que você está enfrentando, nessa tua batalha, nesse sonho que você deseja chegar até lá, porque a Bíblia diz que Deus coloca dentro de você tanto querer, como também a capacidade de efetuar. E você pergunta, mas como é que eu vou alcançar isso que Deus está colocando no meu coração? Ele está dizendo, e o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, Deus será com você. E tu ferirás os midianitas como fosse só um homem. O grande erro dos homens é acharem que eles não precisam de Deus. E aí eu tento levar a minha vida sem Deus. De imediato vai dar certo, porque você vai começar a caminhar, você vai começar a andar. Aquilo vai te passar uma falsa sensação de que você consegue. Aí chega um momento da tua vida que tudo vai travar. É igual aquela despensa que você tem na tua casa. Você vai lá e acumula um monte de coisa lá na tua despensa. Você compra muito feijão, arroz, macarrão, sal, não é tudo. E aí você vai tirando. Chega um dia que você vai entrar lá dentro, você vai falar, pega mais um pacotinho de feijão lá. E quando você entrar lá dentro, você vai se surpreender. Não existe mais. Acabou e não foi reposto. A presença de Deus, aquilo que Ele traz hoje, a capacidade para eu andar, eu estou andando hoje com aquilo que eu recebi ontem de Deus. Amém? Só que se eu não me reestabelecer em Deus, não me reforçar em Deus,
vai chegar amanhã, eu vou cruzar com uma doença, eu vou cruzar com uma impossibilidade, vai vir um inimigo e na hora eu vou ser surpreendido. Eu poderia citar exemplos de pessoas que passaram por isso, os filhos de Eli, Rofini e Finéias, não é? Levar aquela arca lá no arraial, o povo temeu, mas temeu por que os inimigos? Porque era Deus, era a fama de ontem que aquela arca carregava. Só que quando eles foram para cima do povo de Israel, o que aconteceu? Tomaram a arca, venceram eles porque a unção de Deus já não estava mais lá. E aí que está o grande problema. Às vezes nós estamos caminhando com a força de ontem, como você almoçou ou jantou ontem, você está forte hoje pelo alimento de ontem. Daqui a pouco você vai almoçar e você vai ter força para mais um dia novamente, não é assim? Se eu deixo hoje, provavelmente amanhã eu vou estar um pouquinho mais enfraquecido. É verdade ou não é? A presença de Deus é assim também. Então eu tenho que buscar Ele, porque é dele que vem essa vitória. Aí eu vou um pouquinho mais à frente, vou pedir para você ir lá em João 21. Vocês lembram da história de Pedro? O Pedro era um homem que ele se achava autoconfiante demais. Sim ou não? Ele se achava autossuficiente. E ele achava que ele tinha ali essa capacidade por si só. Por que eu digo isso? Quando Jesus falou para os discípulos, juntou os discípulos e falou assim: olha, eu vou ser preso, eu vou ser crucificado, vou ser entregue na mão dos inimigos. O Pedro diz para Jesus assim: Senhor, nunca isso vai acontecer. Olha a ousadia de Pedro, vira para Jesus e fala para Jesus mais ou menos assim: eu não vou deixar que ninguém pegue o Senhor. Não precisava nem de Jesus ter vindo, né? Podia ter chamado Pedro só, ele resolvia o problema, né? Como que a gente é infantil às vezes, né? Ele ia defender Jesus, não faz sentido. E Jesus vira para ele e fala assim: arreda-te de mim, Satanás, você me serve por tropeço. E aí Jesus fala para ele: ó, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. O Pedro, ele era o cara até aquele dia, um bom pescador, é o homem que resolvia tudo, sabia praticamente de tudo. Quando Jesus foi andando sobre as águas, ele levantou do barco: eu me mande ter contigo. E era corajoso o cara mesmo, não era, irmão? Desceu do barco, foi em cima da água. Isso não é qualquer um, não. Só que aconteceu o seguinte: quando Pedro se depara com o medo e ele trai Jesus 3 vezes, aquele cara que se achava o cara desaba. Acabou Pedro. Quem era Pedro agora? Um pobre, miserável, cego e nu. Ah, pastor, como foi acontecer isso com Pedro? Isso acontece com a gente também. Você está aí todo: eu vou sair dessa empresa, o dia te manda embora. Alguém fala para você: ó, pode passar no RH, você não precisa voltar aqui mais. Aí você está lá: por que me mandaram embora? Por que eles me dispensaram? Eu queria entender o porquê. Mas o que aconteceu comigo, não é assim? E aí você já começa a pensar, o diabo já fala para você: você não vai conseguir emprego igual esse não. Aí você já começa a pensar: nunca mais eu vou conseguir um emprego igual esse. Não acontece isso às vezes? Vem o medo, desespero, não é? Já começa a não procurar, começa a achar que não tem capacidade, porque te dispensaram como se não fosse nada. Acabou, você ruiu. E é isso que eu estou falando hoje. Às vezes nós estamos atravessando um momento muito ruim, porque você, a se deparar com uma impossibilidade, uma adversidade, o seu ego, ou o teu emocional, ele ruiu também. E aí agora você olha para uma situação e fala: mas quem sou eu? Não é isso que você tem que fazer. Você tem que perguntar: quem é o Deus que está comigo? Amém? Porque esse homem, essa pessoa que se achava, ela vai cair por terra mais cedo ou mais tarde. Pergunta para um homem de 60 anos de idade e pergunta se não caiu também dentro dele em algum momento. Sim ou não? 60 anos já viveu bastante, não é verdade? A irmã olhou para o Roberto. Ruiu ou não ruiu, Roberto? Não aconteceu já isso contigo? Um dia? Já. Um dia ele olha e fala assim: puxa vida, e agora? Não é o Roberto. Eu acho que eu falei 60 anos, mas acho que você pode jogar lá uns 45 anos, já é o suficiente.
Aos 45 anos você descobre que você não é o melhor marido, não é o melhor pai, você não é o melhor funcionário de uma empresa, que você não é o melhor vizinho da tua vizinhança. Você descobre tudo isso. Pergunta para qualquer homem. É verdade ou não é? Não é desse jeito aí, meus irmãos? Vocês discordam de mim? Olha o Gerson lá, está olhando. É verdade ou não é, Gerson? Não vem? Isso é com todo mundo. O que aconteceu? Quebrou aquele cidadão que havia interno, que achava que era o super-herói. E de repente você não é mais. Porque até os 30, vou falar para você, até os 30 você desafia todo mundo, não é? Eu sou melhor. Em qualquer área da vida, o cidadão, até para tomar cachaça, ele acha que ele é melhor que o outro. Ele desafia para tudo. Só que de repente isso cai. E o do Pedro caiu. Quando caiu de Pedro, o que o Pedro faz? Não vou mais ser ganhador de almas. O Pedro volta para o mundo. No versículo 3 diz assim, ó. E disse-lhe Simão Pedro, ó, isso aqui já no final do livro, ó. Vou o quê? E disseram-lhe eles, também nós vamos? E foram e subiram para o barco naquela noite, e nada. E além de Pedro deixar de seguir Jesus ali, porque ele tinha traído, voltar a pescar, ainda para desgraçar a vida do homem, ainda não pegaram nada. Aí frustrou de vez. Ele retorna, e quando ele retorna num fracasso. Ô pastor, isso acontece com você. Uma autodesvalorização, uma doença, você achava que a tua saúde era a mais forte de todo mundo. Tem gente que se gaba dentro de casa. Eu nunca fui ao hospital, cuidado. Né? Um dia nós vamos. Não é assim? Eu nunca passei por tal coisa, um dia você passa. Né? Ah, eu nunca me humilhei. Espera um pouquinho que você vai ver. Em algum momento da vida ela vem e você vai ter que se humilhar. Isso é inevitável, isso acontece. Amém? Só que onde que eu quero chegar com tudo isso? Quando Pedro retorna, ele realmente entendeu quem ele era. Realmente, Pedro não era ninguém. Era como todos os homens na face da terra. Amém? Só que aí, vamos direto ao versículo 15. Depois do 3 ali, você vai ver que Jesus entra no barco, não é? Jesus manda eles lançar a rede ali também, à direita. Aí Jesus pergunta se eles têm alguma coisa de comer, eles não têm. E o Pedro lança a rede como Jesus manda e vem 153 grandes peixes. Jesus coloca na brasa ali. Aí o Pedro percebe que é Jesus. Não fala para Pedro assim, Pedro, esse aí é Jesus, é o mestre. Aí Pedro percebe, ele pula na água, que ele ainda não estava nem trajado perto de Jesus. Então ele diz para o Senhor, afasta de mim que eu sou impuro. E Jesus fala com Pedro e diz assim, ó, e depois de terem jantado, Jesus ainda faz um peixe na brasa para eles, ó. E Jesus disse, Simão Pedro, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E o Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te... E Jesus fala para ele o que? Apacenta os meus cordeiros. Isso daí vai se repetir por mais 2 vezes. Ele vai perguntar de novo, Pedro vai dizer que ama. E na terceira vez, ele fala que ama. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas Pedro negou Jesus quantas vezes? 3. Jesus faz 3 vezes a pergunta para Pedro de novo. Eu acho que tem um pouco a ver com quantas vezes ele negou. E Jesus estava mostrando para ele que a oportunidade estava ali. Amém? E Jesus manda ele apacentar quem? Os cordeiros. Onde que eu quero chegar? Para Deus não importa o que você falhou, o que você errou, o que aconteceu na tua vida. Amém? Não importa a tua incapacidade. Pastor, então o que eu preciso de fazer na minha vida para poder viver aquilo que Deus diz para eu viver? Aí existem 3 caminhos que nós precisamos de fazer. Eu vou citar mais rápido agora, como eu falei que não iria ler tudo. Mas vou pedir para ele colocar bem rapidinho para mim, João 12. Você está no mesmo livro, se quiser dá para ir rapidinho. A primeira coisa que eu preciso fazer, nesses pilares, para que eu possa vencer, é me tornar filho de Deus. A Bíblia diz lá 1,12, é o contrário ali. Jesus fala que todas as vezes que eu aceitar Jesus, lê comigo ali, ó, mas a todos quantos o receberam,
deu-lhes o poder de serem o quê? Filhos de Deus aos que creem no seu. Ou seja, toda pessoa que ela deixa de ser criatura para ser filho, a vida dela muda. Amém? E pastor, eu sou o quê? Você se batizou consciente? Você se arrependeu de algo e disse, Jesus, eu te recebo? Não, pastor, não fizeram isso por mim, então eu não sou batizado, eu não sou nascido de novo. Amém? Fizeram uma aliança por mim. Acho que é tipo aquele casamento do Oriente, né? Vou colocar do Oriente Médio, que eles costumam ali arrumar casal, né? Então, tipo assim, você vai casar com tal pessoa, a pessoa nem sabe disso. Tá os dois crianças ali falando, eles vão ser marido e mulher amanhã, né? O cidadão nem sabe com que está lidando. Arranjaram para ele. Tem gente que é de Jesus porque arranjaram, né? Então, assim, você vai ser de Deus, porque eu estou dizendo que você vai ser de Deus, né? Será que funciona isso? Lembra da Betseba? Eu imagino que a Betseba era como uma criança dessa, que está no colinho aqui, você brinca. Talvez ela ia no templo não existia ainda, não sei, no lugar que ela estava, mas devia brincar, correr, né? E a Betseba vira um demônio depois de adulto. Ninguém esperava que isso acontecesse. Então, Deus aceita pessoa assim já por antecedência? Não. Eu preciso realmente tomar essa decisão. Quando eu aceito Jesus, me batizo, recebo Ele, eu deixo de ser criatura e passo a ser filho. Qual é a diferença de criatura para filho? Deus deu capacidades a todo mundo de ser adotado por Deus. Deixar de ser uma criação de Deus para ser filho de Deus. Amém? Eu preciso disso para entrar no reino dos céus. Ah, mas eu vivo nessa vida sendo criatura. Tá bom, mas a criatura não entra no reino dos céus. E aí? O animal é uma criatura, morreu, acabou. Mas o homem tem alma, aí não vai morrer, acabou. Aí ele vai para onde? Você precisa garantir o teu lugar na salvação. A segunda coisa que eu preciso, é me tornar, depois que eu me torno filho de Deus, uma nova criatura. Segundo aos Coríntios 5,17, eu deixo de ser quem eu era. Amém? Ah, mas na hora que eu me batizei ainda não me tornei? Não necessariamente. Amém? O que faz alguém se tornar uma nova criatura é o que ela faz a partir do momento que ela se torna filho de Deus. Amém? Ô pastor, e o que eu tenho que fazer? Me despojar verdadeiramente de tudo aquilo que não é bom. Assim que se alguém está em Cristo, olha lá, nova criatura, as coisas velhas já, e tudo se fez novo. Vou quebrar um mito agora. Ah, mas eu já me batizei. Agora eu não fumo mais, não bebo mais, não uso droga, não roubo, não mato, não vou mentir. É verdade? É verdade? O batismo faz isso? Sim ou não? Não, o batismo não faz isso. Quem faz isso? A má notícia, somos nós. Então você vai ter que fazer isso. Como assim, pastor? Você tem que decidir por você. Eu não vou mentir mais, não vou roubar mais, não vou matar mais, não é? Eu não vou mais ao caminho que eu ia. Eu vou me tornar o quê? Uma nova criatura. E aí que entra aquele que a gente fala assim, livre-arbítrio. Nós falamos. É nós que fazemos essa mudança. Amém? Batismo não faz essa mudança. Você vai no batismo, você se lava. É igual o banho, você toma um banho. Mas quem decide ficar limpo é você, não é? Você pode sair dali e rolar na lama de novo. Mas quem que decide se manter limpo? Você. Amém? Então eu preciso me tornar o quê? Uma nova criatura. E a terceira coisa que eu preciso para isso acontecer na minha vida, eu me tornar realmente uma pessoa capaz de vencer e alcançar tudo, está lá em 1 Pedro, vamos lá, capítulo 2, 1 Pedro 2,9, que é o pertencimento. Amém, igreja? Eu preciso entender que eu pertenço a quem?
a Deus. Se eu entender que eu pertenço a Deus, eu não vou falar o que Moisés disse, eu não vou falar o que Gideão disse, eu não vou fazer o que Pedro fez. Amém, igreja? O Pedro voltou embora que ele pensou, sou descartável, neguei Jesus. Mas não, Jesus deixou claro isso para ele. Amém? Que Jesus estava ali com ele, ele pertencia a Jesus. E como é que eu entendo isso, pastor? Lê comigo então. Mas vós sois o quê? Guarde isso para você. Você é uma geração, você é um sacerdócio real e você é uma nação santa. Um povo o quê? Quando ele diz que você é um povo adquirido, você não está aqui porque você quer. Às vezes a gente acha que a gente está aqui porque alguém me trouxe, fizeram eu vim aqui na igreja, na marra. Aí você fica perdido, deslocado, não é assim? Não conheço ninguém e tal. Você não está aqui por acaso, você está aqui porque Deus te chamou. Você é um povo adquirido. Mas vai demorar para você entender. O Moisés não tinha entendido, o Gideão não tinha entendido, o Pedro não tinha entendido. Né, Pedro? Às vezes você não está entendendo, mas Jesus falou, você é um povo o quê? Adquirido. Para quê? Anunciei as virtudes daquele que vos chamou para a sua maravilhosa luz. Ou seja, existe um pertencimento meu a Deus. Você precisa de entender isso. Você pertence a Deus. Quando alguém entende que ela pertence a Deus, a responsabilidade da tua vida não é mais tua, é de Deus. O que eu vou fazer agora na minha vida profissional? Deus vai te abrir uma porta, porque a Bíblia diz que quando Deus abre uma porta, ninguém fecha. Se Deus fecha, ninguém. Mas como é que eu vou vencer? Me chutaram nesse emprego, eu vou para onde? Se te chutaram aqui, Deus vai te abrir uma porta ali, amém? Você não precisa necessariamente dessa porta, porque Deus te abre outra. Ai, pastor, mas veio uma doença, Jesus já levou lá no Calvário. Pastor, mas o que eu vou fazer agora? A minha vida não está bem, eu errei, caí. Se levanta, não é verdade? Porque Jesus morreu. Então hoje você se torna o cara em Cristo, aquela pessoa que realmente pode reverter qualquer situação. Não porque eu sou alguma coisa, mas porque eu sou de Jesus, amém? Porque eu me tornei uma nova criatura e eu recebi Ele, Ele me recebeu por adoção. Eu aceitei ser filho de Deus por adoção. Amém, igreja? Então essas três coisas me garantem isso. Quando você tem essas três coisas, eu vou ler mais um versículo para você. Vou ler mais 2 versículos contigo. Amém? Vou pegar um exemplo de Davi, segundo Samuel 6, segundo Samuel 5:6. O Davi entendeu isso bem antes de Jesus ter morrido por nós lá no Calvário. Guarda esse versículo na tua Bíblia. Essa é a postura que a gente precisa de ter em Cristo. Como assim, pastor? Quando você entende que você foi recebido como filho, você se tornou uma nova criatura. Quando você entende a quem você pertence de verdade, essa é a tua postura. Davi diz ali, ó, partiu Davi, ó, o rei Davi com seus homens para Jerusalém. Contra quem? Os jebuseus que habitavam naquela e que falaram a Davi, ó, dizendo, não entrarás aqui, a menos que lances fora os cegos e os, querendo dizer, não entrará Davi aqui. Se você ler antes o capítulo, Davi ele decide entrar em Jebu, que era a cidade de Jerusalém no passado. Só que Jerusalém, como você vê em todos os salmos, era uma fortaleza natural. Não tinha como entrar em Jerusalém. Só tinha uma única passagem que daria para entrar, que daria para passar de uma maneira muito impossibilitada. Você precisaria se dobrar, como se fosse mesmo um coxo, para poder passar. Então Jerusalém nunca tinha sido invadido, e não é um lugar que dá para invadir. Mas quando a gente fala que Davi realmente foi, Davi ele entrou,
em Jerusalém. Foi o único. Davi entrou em Jerusalém. Isso daí não era qualquer um. Foi o único homem lá que você vê na história da Bíblia que falaram, não tem como Davi entrar. Amém? E o Davi falou assim, nós vamos entrar então como se fossem cegos, coxos lá, não é? E aí o que eles fazem? Eles mandam recado para Davi. Davi não vai entrar nessa cidade. Só que aí que entra, quando você sabe que você é de Deus, falaram que você não vai conseguir, que você não vai ser curado, você não vai ser liberto, que você não tem como mudar uma situação. Mas você pertence a quem? Tem impossível para você? Não tem. Falaram que você não tem condições, mas você vai conseguir, porque você pertence a Deus. Amém? E isso só depende de você. Ah, mas alguém falou que eu não vou. Você não depende que alguém diga alguma coisa. Se você colocar no teu coração, buscar Deus, você faz qualquer coisa nesse mundo. Não existe algo que te peça disso. E o que Davi faz, igreja? Disseram que Davi não entraria. Olha no 7. Porém, Davi fez o quê? Tomou a fortaleza de Sião, e esta é o quê? A cidade de Davi. E 8. Porque Davi disse naquele dia, qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal, olha lá, e aos coxos, aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz, nem cego nem coxo entrará nesta casa. Então ele está dizendo ali, sabe o que Davi fez? Tomou Jerusalém, e a cidade de Jerusalém ficou apelidada como cidade de Davi. Foi a cidade que falaram que Davi não entraria. Davi entrou, e outra, não tem como entrar em Jerusalém realmente. Amém? É impossível. Mas Davi entrou com Deus. E o que Davi fez? Passou a dizer, essa é a cidade de Davi. Colocou o nome dele lá, porque Deus era com ele. Quando Deus é com você, você pode ter certeza. Falaram que você não pode? Você pode. Não fala como Moisés, quem é eu para ir a Faraó? Ué, eu sou Moisés, Deus é comigo, eu vou a Faraó, não é? Vou aonde tiver que ir, vou fazer. E tem que ser assim na tua vida. Amém? Assim Deus vai te honrar. Diga graças a Deus. Queria orar com você. Amém? Vou pedir para você colocar-se de pé e eu vou fazer uma oração. Talvez você esteja hoje diante de alguma luta, adversidade, e às vezes esse pensamento vem até você. Como é que eu vou vencer essa dívida? Como é que eu vou vencer essa doença? Não é? Como é que eu vou conseguir fazer isso? Você é de Deus. Falaram para Davi, Davi, você não vai conseguir. Davi falou, eu vou. Amém? E Davi entrou realmente pelo canal dos coxos lá naquela cidade. E venceu. Fecha